Galinhada. Buçá de bode. Caldo de mocotó. Moqueca baiana. Feijão tropeiro. Costela com mandioca. Macarrão de forno. Arroz carreteiro. Feijoada. Estrogonofe. Lasanha. Churrasco. A comida fala. A comida não é apenas uma disposição num prato de uma série de elementos nutricionais, de vitaminas, de sais minerais, proteínas, etc. Não. Cada elemento que vai para o prato e que a gente vai consumir, ele tem um significado, ele fala de alguma coisa. Faz parte da cultura, né? A comida, a dança, né? A música, os costumes de um povo, e a culinária não deixa de fazer parte dessa identidade, da cultura, né? Da nossa raiz. A culinária representa muito essa afetividade, as lembranças dos encontros em família, o gosto da infância, o gosto daquela mesa cheia, os fins de semana. Tem muito disso, sim. Ela é uma das 7 atribuições da economia criativa, das cidades criativas. E por quê? Porque na perspectiva de valorizar o local, o território, na elaboração das receitas, se busca então valorizar também esse lado da inovação, da criatividade, do respeito das tradições e da cultura local tradicional. Então, ao mesmo tempo que ela busca valorizar o que há de mais tradicional, também permite a criatividade na elaboração dessas receitas, desses preparos gastronômicos, né? O queijo artesanal produzido em Minas, ele está diretamente ligado à cultura do estado, né? Algumas localidades produzem o queijo aí há mais de 300 anos. Então, o queijo ele traz toda a cultura do povo mineiro, carrega consigo, né, essa cultura até hoje e leva para as outras pessoas de outros estados, né, para que conheçam um pouco das tradições, das culturas do povo de Minas Gerais. A gente aqui, por exemplo, recebe muitos turistas que vêm na curiosidade de saber como é feito o acarajé e saber a história do tabuleiro, a história do acarajé. Então não é meramente você chegar aqui, pedir um acarajé, comer, sem levar um pouco da cultura, da tradição, saber das nossas roupas, saber as palavras que nós estamos utilizando. Nós utilizamos algumas palavras que é de cunho africano, de matriz africana. Então eu acredito muito que o fato da baiana ser essa figura que representa muito o estado da Bahia, eleva e engrandece o nosso turismo. Tu tá viajando longe, há pouco fui ao Rio de Janeiro, fui a outros lugares, e tu disse sou de Pelotas. Ah, Pelotas, terra do doce, cidade doce. Então, toda vez que tu fala em Pelotas, fora de Pelotas, tu ganhou um reconhecimento maior. Existem pessoas que buscam o produto com essa qualidade maior, com a procedência, com o reconhecimento. Quando a gente começa a olhar para a cozinha, a gente começa a olhar para a nossa terra de verdade. A gente começa a olhar para o Cerrado, começa a olhar para a comida de Goiás, para a comida de Minas. E aí é o momento que você se encontra mesmo na cozinha e dá uma liberdade enorme para você fazer aquela cozinha que realmente vem da sua alma, né? Mistura de sentimentos, conhecimentos e ingredientes vem a nossa culinária, que ganha novos sabores de acordo com a região, com a tradição. Se eu pensar no tradicional, eu estou falando algo que eu estou analisando desde dentro. Então eu posso falar de comida tradicional brasileira, eu sou brasileira, eu tenho toda essa vivência de comida brasileira. Mas, se eu falo em típica, eu estou olhando um restaurante ou uma comida de fora para dentro. Então, eu estou olhando uma comida típica de Bali, por exemplo. É gostosa, mas não tem nada a ver com a minha vivência, o Erlebnis, como seria no caso.
A outra coisa é de se entender a sequência do significado do que é para pessoas de um lugar que vão para os restaurantes no interior, em outros lugares, para saborear essa memória gastronômica. O alimento, que é a base da gastronomia e uma necessidade básica de toda a população, ele está sempre na ordem do dia, né? Pode faltar outras coisas, mas a última coisa, vamos dizer assim, que se abre mão é do alimento. E essa relação da tradição com a culinária, com as receitas, né? Lembrando das regiões, valorizando assim, o que é típico, o que é regional, isso é muito forte, não só para o brasileiro, né? Mundialmente falando, as pessoas relacionam, né, essa questão da origem com a mesa. Da onde vem a nossa culinária, eu diria, ela vem, graças a Deus, de muitos lugares. Ela é, em certos momentos e em certas regiões, bastante cosmopolita, às vezes mais do que se imagina, e em outros lugares ela está muito bem alicerçada nas suas raízes tradicionais. Então, por exemplo, se eu pensar São Paulo, a cidade de São Paulo tem uma abertura que se encontra comida de tudo que é lugar do mundo, literalmente. E isso significa conseguir não só os temperos, as especiarias, mas também os ingredientes, que têm especificidades, variedades específicas para determinados pratos. Por outro lado, se a gente pensar o que tem em termos de buscar no local, nós temos condições de encontrar certas finesses, certas sofisticações que, via de regra, as pessoas locais têm e que dão esse sabor especial para um determinado lugar. Na perspectiva da economia, ela é muito importante, porque o segmento de alimentação fora do lar, ele perfaz um total aproximado de 1,5 milhão, 1.600.000 empresas no Brasil, que geram em torno de 6 milhões de empregos. Então tem uma relevância muito significativa na economia, gerando emprego, gerando renda e valorizando toda a cadeia produtiva do campo até a mesa, né? A gastronomia está ligada a uma coisa mais ampla, que é você cuidar do pequeno produtor. Eu acho que vai um pouco além, né? Que você está falando de várias coisas. A culinária eu vejo ali de cozinha, do dia a dia, da coisa assim. Mas no fundo é tudo a mesma coisa, é comer, que faz parte da alma, faz parte da necessidade do ser humano, né? E é uma coisa que as pessoas lembram, né? Uma das coisas da memória, a memória afetiva das coisas da sua mãe, da sua avó, de um lugar que você estava com uma pessoa que você gostava, ou de uma viagem que você fez. Isso marca a gente, né, no dia a dia. É uma coisa tão normal e tão simples, mas tão importante, né? Tão importante que pode virar patrimônio cultural imaterial. O IPHAN, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, já reconhece, por exemplo, o ofício das baianas do acarajé, as tradições doceiras de Pelotas e a produção artesanal dos queijos de Minas. O trabalho dos tacacazeiros na Amazônia ainda está em processo de reconhecimento. O reconhecimento como patrimônio imaterial, ele é uma declaração do Estado de que aquilo constitui a identidade do povo brasileiro. Porque patrimônio são os elementos que fazem a nossa identidade, que nos agregam e que nos dão um sentido de identidade, de vínculo, de relação. Então, quando você reconhece uma prática como o queijo Minas artesanal, ou como o ofício de baiana, é o Estado falando isso aqui nos faz brasileiros, isso aqui é importante. Então, ocorre de forma decorrente uma valorização daquela prática. Trabalhando com patrimônio material, a gente não pensa que a receita típica é o patrimônio, porque a ideia, como é patrimônio material, são as pessoas, os processos. Então, é o que a gente chama de práticas de comensalidade. Então, é dividir o prato, é a comida que se faz na festa, é o modo de fazer uma determinada comida, não como uma técnica ou uma regra, mas o sentido que se atribui, o quanto aquilo vincula as pessoas que fazem, estabelecem relações familiares, de vizinhança. E é isso que a gente aponta como o patrimônio, é aquilo que vincula pessoas nas práticas com comida. Não existe um conceito fechado sobre o que é patrimônio cultural. Existe um dispositivo na nossa Constituição, a Constituição de 88,
que é o artigo 216, que traz uma definição que ajuda a gente a compreender, né, os principais ditames do ponto de vista jurídico, né? O artigo 216 fala que constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O dispositivo é assim. E ele é um marco importante porque, pela primeira vez na história das constituições brasileiras trouxe o dispositivo, né, o termo bens de natureza imaterial. Criou-se uma avenida para as políticas de preservação do patrimônio cultural imaterial. Mas, basicamente, a gente tem as normas jurídicas referentes ao tombamento, né, que vem desde os anos 30, que é o Decreto-Lei 2537. Nos anos 2000, pós-Constituição de 88, a gente tem um decreto presidencial, que é o Decreto 3551 de 2000, que cria o registro de bens de natureza imaterial, né? O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos primeiros países a implantar uma política de patrimônio imaterial e é uma referência internacional nesse assunto. A Unesco começou a fazer os reconhecimentos com patrimônio imaterial por meio da Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade de 2003. Nós éramos um dos poucos países, se não o único, a ter uma legislação de patrimônio imaterial quando a Unesco escreveu a convenção. Então, a gente colaborou bastante para a construção disso. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão que faz esse estudo, né, faz o inventário, depois faz o reconhecimento oficial, concedendo o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, e depois faz um acompanhamento, uma espécie de gestão, que a gente chama de salvaguarda dos bens de natureza imaterial, junto com os sujeitos, detentores, produtores daquele bem de natureza imaterial, na tentativa de perpetuar e dar continuidade àquele bem. Então, existem alguns critérios. Quem começa primeiro definindo somos nós, as pessoas, né? Aquilo que você valoriza, que eu valorizo, aquilo que nos valoriza enquanto sociedade brasileira, que a gente olha e se reconhece naquilo como um elemento que nos une, que forma a nossa identidade. Então começa por aí, porque o registro, ele é sempre um pedido que ele requer participação social, um envolvimento da comunidade, começa daí. O instrumento de proteção, ele é uma política pública estatal, né? Então, no âmbito federal, quem faz os procedimentos administrativos para o reconhecimento do patrimônio nacional é o IPHAN, mas cultura é legislada de forma concorrente entre estados, municípios e a União. Então, estados também podem ter sua própria legislação, municípios, e aí eles vão ter suas estruturas de governo e suas próprias legislações. E os critérios são os mesmos para todos os 4 livros de registros, que é o livro de celebrações, o livro de formas de expressão, o livro de lugares e o livro de saberes. E o critério são 3, se ele é uma referência cultural para a sociedade brasileira, se ele tem relevância nacional, porque a gente está falando de patrimônio nacional, e se ele tem continuidade histórica, se ele se prolonga no tempo. Além do reconhecimento como patrimônio cultural e material, tem ainda o selo de indicação geográfica. Esse selo da indicação geográfica, né, com denominação de origem ou indicação de procedência, ele também serve para isso, para proteger um alimento, um bem, né, coletivo que tem determinadas características e que são cumpridas essas normas muito rigorosas por esse conjunto de associações que cuidam, né, desse nome, desse saber fazer, para que o consumidor realmente esteja adquirindo um produto que seguiu aqueles padrões pré-estabelecidos que caracterizam aquele produto como um produto diferenciado. Então, existe todo um arcabouço legal por trás para proteger também, e isso acaba valorizando aqueles produtores, sobretudo os pequenos produtores que estão organizados naquele grupo, naquela região e que podem se beneficiar desse tipo de signo distintivo ou de indicação, né, um selo de procedência, um selo de origem para o seu produto. De norte a sul do país, sabores e tradições gastronômicas são valorizados e reconhecidos. Prepare-se para um passeio que vai dar água na boca. Os doces de Pelotas, eles têm uma tradição de mais de 200 anos de história, tá?
São doces que, além desse reconhecimento como patrimônio imaterial da cidade, né, do país, eles também têm um selo de indicação de procedência. Então, são doces que levam só produtos in natura, não podem ser industrializados, e eles têm que seguir receitas e a forma de fazer todas iguais. Eles passam por análise, por tudo, para poder ter esse selo e essa garantia de que esse doce é realmente produzido em Pelotas e de que foi produzido por alguma doceira daqui da cidade e região. Esse modo de fazer, ele até segue essas nossas receitas, a tradição que vem de famílias, de doceiras, de mãe para filha, para neta e tudo mais. Essa tradição aí, então, que foi reconhecida como patrimônio imaterial, diferente do selo de indicação de procedência, que tem um regulamento com a receita certinha, com ingredientes in natura e tudo mais. Esse título e o selo de identificação, eles trazem para nós assim um orgulho imenso e nos colocam numa vitrine bem maior e botam em prova todo aquele trabalho que a gente faz o ano inteiro e que as mães e as avós já faziam há um tempo atrás. Simone, que preside a Associação dos Produtores de Doces de Pelotas, conta que descobriu essa paixão ao se casar com o filho de doceiros tradicionais da cidade. Entrei na família e acabei caindo de paraquedas. Parei uma faculdade de Direito e embarquei nessa história e estou nela até hoje. Isso aí já fazem 16 anos. As pessoas dizem, tu trabalha com doce o dia inteiro, como é que tu consegue comer? Comendo, não tem como tu resistir a um quindim de Pelotas, não tem. Então, tu pega um quindim de Pelotas, um cafezinho preto e uma colherinha, porque eu gosto de comer um quindim de colher. Não tem como dizer que não, então a gente come sim. Difícil saber quantas qualidades de doces existem em Pelotas atualmente, já que novos ingredientes são incorporados a cada ano. A tradição é tão forte que a cidade ganhou a Rua do Doce. É um lugar muito bonito, muito especial, onde a gente está esperando aí o turista e todas aquelas pessoas que querem vir nos ver e nos conhecer, vão ali na Rua do Doce, ali é especial. Tem todos os doces, as doceiras todas com o selo de identificação geográfica para os doces que tem e para os doces que não tem, também são especiais. Um bombonzinho de morango, um morango bem fresquinho dentro, é especial. Trembão é o que não falta em Minas Gerais. O modo artesanal de fazer os queijos da região também foi reconhecido pelo IFAM. O reconhecimento do modo de fazer o queijo de Minas artesanal como patrimônio cultural e imaterial do Brasil é importante para ajudar a preservar a nossa tradição e a nossa cultura, preservar os modos tradicionais de produzir um alimento símbolo do nosso estado. Hoje, 10 regiões de Minas Gerais utilizam o modo de produção do queijo Minas artesanal, que é reconhecido no IFAM como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Dentre essas regiões, a gente encontra as regiões, por exemplo, da Canastra, região do Cerro, de Araxá, Serra do Salitre, Cerrado, enfim, e entre outras regiões também. O que vai diferenciar um queijo, o queijo de uma região do queijo de outra região, é o que a gente chama de terroir, que é a união de vários fatores, como, por exemplo, o clima, a pastagem, a raça do gado e um toque final de cada produtor. E o sabor, quem prova quer sempre mais. A gente já tem uma lei que permite a comercialização desses queijos para outros estados. A gente consegue ter a venda aí para qualquer estado do país, mas ainda não consegue exportar esse queijo para outros países. E os mineiros sonham em ir mais longe. O reconhecimento como patrimônio da humanidade pela Unesco, se conquistado, ele vai ajudar a proteger ainda mais o modo de produção dos queijos aqui de Minas, promover esses produtos e os seus produtores, gerando mais emprego, mais renda para o homem do campo que está produzindo esse alimento ícone do nosso estado e assim conseguindo fixar esses produtores lá no campo para que eles continuem produzindo os queijos e oferecendo para o consumidor final. No tabuleiro da Baiana tem a
pergunta que deu nome a um conhecido samba brasileiro desperta a curiosidade de muitos turistas e também dos conterrâneos. Impossível falar em Bahia sem pensar em acarajé, tradição que foi criada pela bisavó da Elaine. Em janeiro de 1944, aqui mesmo no Rio Vermelho, nesse mesmo local onde nós estamos, ela criou o acarajé, que na época era conhecido como acarajé da Ubaldina. E assim foi passado para minha avó, Ruth de Assis, e minha mãe, com 7 anos de idade, ela já ajudava a minha bisavó nos afazeres em casa. E ela teve a grande sacada, porque ou ela dava continuidade ou elas iam perder o sustento da família, que na época minha bisavó já sustentava a família, já sustentava os filhos, os netos com o acarajé. Até que minha mãe, aos 10 anos de idade, decidiu assumir o ponto de acarajé. Ela, na década de 80, ela foi convidada para ser a baiana que fosse fazer a divulgação tanto da figura da baiana enquanto uma figura representativa da culinária e da cultura do estado, como divulgar a Bahia enquanto produto turístico para não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Então minha mãe levou o acarajé para a França, para o Principado de Mônaco, para a Itália, para a Espanha. Então assim, essa visibilidade toda que ela ganhou foi justamente pelo carisma, pela forma com que ela tratava as pessoas e pelo amor que ela tinha pela profissão. Amor que passa de geração em geração e ofício que foi reconhecido como patrimônio cultural e material. Só fortalece ainda mais e reconhece ainda mais a importância dessa cultura africana inserida no contexto do nosso país. Hoje é de suma importância que nós, baianas de acarajé, que a gente reconheça e que a gente faça com que o acarajé continue conhecido como uma comida de matriz africana. Então hoje é importante os nossos colares, as nossas batas, estar vestida de forma tradicional, fazendo o acarajé de forma tradicional. Sei que muitos turistas, muitas pessoas vêm aqui em Salvador e têm esse desejo de comer o acarajé, porque ele retrata justamente isso, ele retrata religiosidade, retrata cultura, retrata gastronomia, mas eu costumo dizer às pessoas que o acarajé é uma comida extraordinária porque aguça vários sentidos seus. Primeiro você come com a sua visão, porque você come com os olhos. As pessoas se enfeitiçam, se encantam quando vê aquele acarajé borbulhando e sendo frito no azeite de dendê. Depois você come com o olfato, porque você sente aquele cheiro do azeite, sente o cheiro do camarão. E por fim, você degusta com a melhor parte, que é o paladar, né? É sentir o sabor, aquela explosão de sabor, você comer o acarajé e com vatapá, com salada, com camarão. Isso lhe retrata e lhe leva a muitos lugares daqui da Bahia. Açaí, tapioca, tacacá, tucupi, maniçoba. Os nomes de origem indígena se traduzem em um sabor sem igual. Maniçoba e pato no tucupi e o tacacá, eu considero assim as meninas dos olhos do povo do Pará. E a maniçoba e o pato no tucupi são pratos também muito típicos do almoço do Sírio, né? Que é um grande evento religioso que a gente tem lá em Belém. E o tacacá é uma comida que começou muito assim na rua, né? Popularizou muito lá. Você vai em Belém, cada esquina tem uma barraquinha de tacacá para você tomar e a gente toma na calçada mesmo, tacacá quente, embaixo daquele calor. Mas a tradição é essa, tomar tacacá bem quente e no calor. A maniçoba é a folha da mandioca moída, da mandioca brava. Ela precisa ser cozida por 7 dias para tirar o veneno da maniva, tá? Não precisa ter medo, porque hoje em dia, inclusive, já vende a maniva cozida por 7 dias nos supermercados e tal, tá muito mais fácil do que antigamente. E ela é cozida com todos aqueles ingredientes que vai na feijoada, com carnes, bovina, carne suína, bucho, costelinha de porco, né? Como se fosse uma feijoada, só que cozida na maniva.
E o pato no tucupi é o pato assado de forno, ele tem que ser assado de forno tradicionalmente, e ele é mergulhado no tucupi com jambu, que é aquela ervazinha que dá a tremedeira na boca, que são ingredientes também que vai no tacacá. Tucupi, o jambu, camarão salgado e a goma. A goma é feita da massa da tapioca. Poliana e o marido estão longe de casa, mas mantém a tradição paraense sempre por perto. A gente decidiu montar esse restaurante devido à nossa saudade da nossa terra, né? A saudade da comida, do nosso povo. E aí a gente comia aqui em Brasília em feiras populares que tem comidas típicas de todos os lugares do Brasil, né? A gente ia comer a nossa comida. E aí a gente percebeu que tinha espaço para mexer com isso aqui, né? No começo a gente começou a receber muitas pessoas que nunca tinham provado a comida paraense, e tem gente hoje que come açaí puro, sem açúcar, sem nada, que come maniçoba sem arroz, pessoas que nunca pisaram no Pará. Isso é muito legal. O ofício de quem faz o tacacá ainda está em processo de reconhecimento, mas o orgulho já é grande. É um orgulho muito grande para a gente ter isso como um patrimônio imaterial, porque só quem é de lá, quem vive isso, quem passou a infância vivendo isso, a gente sabe o valor sentimental que isso tem pra gente, e eu achei assim de um reconhecimento muito merecido. Para quem ainda não provou o tacacá, fica a dica. Esse é o tacacá, pessoal, tá? Uma das comidas maravilhosas lá do nosso norte do país. Inclusive diz o seguinte, quando a pessoa está na mesma coisa com a pessoa amada, o amor dura para sempre, tá? O mineiro Gil desenvolve a arte da gastronomia em Brasília com uma mistura às vezes impensável de sabores. A verdadeira pizza napolitana é patrimônio imaterial da humanidade. O chefe trouxe da Itália a certificação que atesta a autenticidade da receita que produz aqui. E é no Cerrado que ele busca novos ingredientes. A partir dessa certificação, se pede que você use a cultura napolitana para fazer a pizza. O que é? É sempre valorizar a massa, o pequeno produtor, e você não precisa de carregar no recheio. E sempre usando, se possível, produtos, né, da sua região ali com a cultura napolitana. Você tem o processo e a receita de fazer uma pizza. Você tem que usar farinha, um tipo de farinha, que pode ser que é italiana, geralmente fina, mas a gente já mistura uma farinha aqui de Goiás, moída no moinho de pedra, de um trigo maravilhoso, que esse trigo é colhido, fica no moinho, quando a gente precisa eles moem, mandam pra gente, a gente já botou brasilidade ali, mas é um processo produtivo de como fazer uma pizza. Então você faz uma massa de pizza, que fica no mínimo fermentando 8 horas, com um tipo de farinha X, você tem que abrir com a mão, você coloca no forno de 430 a 485 graus, e quando você faz essa pizza, ela tem que ficar de 60 a 90 segundos nessa temperatura. Então é um produto certificado que você tem que seguir normas para chegar a um resultado. O que foi legal nesse processo? Porque dali eu aprendi a valorizar o pequeno produtor, dali eu aprendi que você precisa de usar técnica para entregar um resultado legal, e a pizza napolitana pode ser média, ruim, maravilhosa, mas ela tem um produto, um caminho para você seguir para chegar naquele resultado. E para terminar esse passeio pelo mundo da gastronomia, uma receita que mistura sabores bem típicos do Cerrado. Na hora que a banha derreter, joga um pouquinho da cúrcuma aqui. Isso aqui é uma base que a gente já deixa pronta, com caldo, com um pouco de linguiça, com um pouco de cenoura, um pouco de cebola, para a gente fazer o arroz de território. Esse é um arroz vermelho e um arroz cateto. Ele é legal porque além dele segurar, né, o calor, para ele ficar mais al dente, ele não se desmanchar, ele aguenta bem a água, bem o caldo, para a gente poder dar mais sabor pro arroz, né? Paralelo a isso, a gente vai dar aqui uma selada e vamos jogar uma cachaçinha para passar aquele gosto de cachaça, né? E aí nós vamos começar a montar o prato. A gente vai dar uma aquecidinha no cogumelo, a carne de lata. Agora a gente vai vir com uma coisa que é maravilhosa, que é um ovinho caipira, bem aqui no meio. E a gente começa a colocar sabores agora, com um pouquinho de baru, para dar uma crocância.
pimenta de macaco, com vinagrete que a gente faz com o nosso tomate baco, com cebola, um pouquinho de coentro, fresquinho, para a gente fazer o nosso prato ficar lindo. Tá aqui o arroz de território, simples, gostoso, cara de Brasil, cara de Brasília. Tem gente que come para beber, assim, eu vivo para comer, assim. Então, assim, é uma paixão, é uma missão e é a coisa que eu mais gosto.